Vamos lá. Eu li até o capítulo 3, tá? Pouquíssima coisa. Mas eu acho que dá pra conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu entendi até o momento, que foi 1%. Tipo, nada. Aqui a gente vai conhecer a Penélope, que é a famosa Poppy, e ela é a donzela, a escolhida. Isso eu entendi, porque realmente não tem como entender, porque em 2 capítulos essa informação é dita umas 20 vezes. Ah, porque eu sou a donzela, a escolhida. Eu sou a donzela, a escolhida. A donzela, a escolhida. Gata, eu já entendi. Mas enfim, pelo que eu entendi, não tem nada a ver ali com virgindade, tá? Porque é dito que ela é a primeira donzela em séculos. Então tem algo mais além ali, né? No fato dela ser a donzela a escolhida. E aí ninguém pode tocar nela, ninguém pode falar com ela, ninguém pode ver ela, tanto é que ela tá sempre com um véu cobrindo o rosto, ninguém nunca nem viu a cara dela, exceto os 2 guardas, que ela tem 2 guardas e damas de companhia que são ali autorizados a falar com ela, a ver ela, né? Até porque conviver com a pessoa sem ver, né? Principalmente as damas de companhia que ia ter que ajuda ela ali a se vestir, a tomar banho, né? Que na época em que o livro passa, que parece que é 1900 antigamente, ia precisar ver o rosto dela em algum momento. Mas são pouquíssimas pessoas que sabem a fisionomia dela, né? Sabem que ela existe, sabem que ela é uma pessoa importante, pelo menos que eu entendi até o momento, que o fato dela ser a donzela, a escolhida, é algo muito importante. E ela também não pode aprender a lutar, a se defender, né? Porque ela é uma mulher, e não só por isso, né? Pelo fato dela ser quem ela é, mas um dos guardas dela acaba ensinando ela, né, a lutar, a se defender. Tem uma parte que ela fala que consegue usar o peso do corpo de um homem contra ele mesmo. Ela aprende a usar uma adaga, né? Tanto é que ela é presenteada por esse guarda, se eu não me engano, com a adaga que ela usa sempre. E, enfim. Tem uma coisa que eu não entendi muito bem, que é um poder que aparentemente ela tem de sentir a dor da pessoa. Tipo, se a pessoa estiver enlutada, por exemplo, ela vai sentir a dor daquele luto daquela pessoa, a intensidade daquele luto. Não entendi muito bem, acho que ainda vai ser explorado mais pra frente, né? Como é o funcionamento desse dom que ela tem. Se é que de fato é um dom, um poder, alguma coisa assim. Mas em 2 capítulos foi o que eu consegui pegar. E aí tem os ascendentes e os descendentes. Ela mesma vai ascender, né? Pelo que eu entendi, mais uma vez, quando ela fizer ali seus 18 anos, não, eu acho que ela já tem 19 e ela vai fazer 20. Eu não sei a idade dela, tá? Mas ela vai ascender. O que é ascender? Não sabemos. Mas provavelmente vamos saber mais pra frente, né? E aí tem os ascendentes e os descendentes. Os ascendentes, aparentemente, eles trabalham para o reino, para a rainha. E os descendentes, eles trabalham para o Senhor das Trevas. Quem é o Senhor das Trevas, também não sabemos. Enfim, e a Poppy não parece ser uma donzela, que ela deveria ser, né? Ela não tá muito nem aí, aparentemente, com o fato de que ela não pode ser tocada, que ela não pode ser vista, que ela não pode fazer esses rolês tudo aí. Ela quer ser beijada, ela quer fazer as coisas lá. E ela vai no Pérola Vermelha, que pelo que dá a entender ali, é uma espécie de taverna, né? Que os homens vão lá procurar mulheres, beber, né, e tudo mais, e que não deveria ser frequentado por damas, né? E ela vai lá. E aí algumas mulheres estão lá com máscaras e ela se aproveita dessa opção para usar uma máscara também, um véu, enfim. Só que ela tá disfarçada, ela pegou a roupa de uma das damas de companhia dela lá
e vestiu essa máscara e tudo mais, meio que se passando por essa pessoa, né? Quem a visse, quem a conhecesse, ia ver que os trajes ali era daquela pessoa. E enquanto ela tá nesse Pérola Vermelha, né? Ela vai meio que narrando ali, explicando um pouquinho do universo. E aí tem uma colina, né? Que parece que é uma muralha ali. E ela divide o reino de outros lugares, que eu ainda não sei, mas existem guardas da colina, né? Então, que ficam ali guardando essas muralhas. E ela fala também sobre tipo, uma incursão, que eu nem sei, não sei nem o que significa essa palavra, mas ela fala que os guardas, né, que vão lá para a primeira incursão, não é excursão, é incursão, eu acho que é isso. Lá na colina, não sobrevive. E quando sobrevive e voltam amaldiçoados, tá? Então ela vai explicando ali um pouquinho, né, da colina, não sei o quê. Não dá para entender muita coisa ainda, tá? Então vai ficar confuso falando aqui para vocês também. Mas enfim, o que é que acontece? Ela é reconhecida. De alguma forma, uma moça que trabalha lá nessa taverna, né, há muito tempo, reconhece que ela não é uma pessoa corriqueira por ali, né? Que provavelmente seria a primeira vez dela ali. E essa pessoa é nada menos que uma vidente, aparentemente, não é confirmado. Mas ela sabe quem é a Pop. Que a Pop é a donzela a escolhida, blá blá. E aí ela fala, né, e tal, não sei o quê. Enquanto elas estão ali conversando, a Pop tentando se esquivar, né, dizer que não, eu não sou essa pessoa que você tá pensando que eu sou. Chega um dos guardas dela. Na verdade, o guarda ali que tá com ela há mais tempo, né, que ela considera como um pai. Obviamente, ele a reconheceria, independente dos trajes que ela estivesse usando. E aí, essa moça, que é a vidente aí que tava falando com ela, diz: acho que você precisa de um esconderijo, né? E aí manda ela subir para os quartos da taverna, que um quarto X ia estar vazio, que ela poderia se esconder, e quando tivesse a barra limpa ali, a mulher ia lá chamar ela, dizer que ela podia ir embora, porque esse guarda, ele sentou numa mesa bem na porta da taverna, a única saída. E aí, se ela fosse sair, ele ia reconhecer ela e ia dar merda ali. E aí ela sobe. Nisso que ela sobe, ela sente uma dor muito grande vinda do quarto que foi indicado pela mulher para que ela entrasse. E quando ela entra nesse quarto, tem uma pessoa. Tem o tal de Hawke Flynn. É isso? É. Hawke Flynn. Fly. Não sei como é que pronuncia o nome dessa criatura. Vou escrever aqui só para vocês terem noção. Mas eu vou chamar ele de Hawke. E aparentemente ele já estava com alguém, porque tinha 2 taças de vinho, uma ali pela metade, e ele estava esperando outra pessoa, que no caso era a pessoa que ela estava usando a roupa. Então ele confundiu ela com aquela pessoa. Só que lembrando, ela estava com um véu, estava com a máscara, enfim. Só que ela entra muda e não sai. Mas ela fica calada. Ele começa a falar que ela demorou, que não sei o quê. Enfim, pega ela ali pela cintura, já dá aquele puxão, aquela pegada, ela fica toda nervosa. Ele já tava sem camisa, ela detalha cada centímetro desse cara, né? E aí ele começa ali a cheirar o cangote dela, não sei o quê, e coloca ela na cama. Quando ele coloca ela na cama, né, ele tá sobre ela, ele a beija. Nisso que ele a beija, primeiro beijo da gata, ele percebe que ela não era a moça que ele estava esperando. E aí ele questiona quem ela era e tira o véu. Só que quando ele tira o véu, né, ela ia estar de máscara. E aí ele fica se questionando quem é ela e o que porra ela estava fazendo ali. Só que ele não sai de cima dela, tá? E eles começam a conversar ali, ele perguntando o porquê dela estar ali,
Ela disse que tava ali pra conversar. Enfim, rola a primeira interação ali em uma certa tensão sexual entre ela e o carinha que eu acredito que seja o par romântico dela, né? E o interessante é que quando ela entra no quarto, ela tá calada, ela não fala, ela espera ele agarrar ela espera ele dar uns beijinhos assim no pescoço dela, no cangote, não sei o que. Ela espera ele colocar ela em cima da cama, ela espera ser beijada. E aí, quando o cara descobre que ela não era a pessoa que ele pensava que ela pede pra ele sair de cima dela. Ah, eu quero que você saia de cima de mim. Você pode sair de cima de mim, por favor? Sai de cima de mim. Ah, mas quando ele tava ali lhe beijando, você não queria que ele saísse de cima de você, né, gata? Pop, sua safada. Basicamente foi isso. Foi isso. E a Pop, como eu disse pra vocês, ela aparentemente não tá nem aí com esse rolê de que ela não pode ser tocada, ela quer viver experiências, ela tava ali pra viver experiências. Tanto é que ela estava muito afim ali de deixar acontecer muito mais do que apenas só um beijo. Ela fala aqui no final do segundo capítulo. Mas eu tinha dado o meu primeiro beijo. Poderia parar por aí, ou poderia ser uma noite de muitas estreias. Todas por minha própria escolha. Ou seja, além do fato dela dela tá pensando ali em seguir por esse caminho, é porque ela estava ali mais para realmente tomar as próprias escolhas, porque enquanto donzela escolhida, ela meio que é colocada numa redoma de vidro, né, que ela não pode fazer nada, ela não pode escolher nada, ela não tem voz, e ela achou prudente, né, conseguir ser um pouco livre indo nesse pérola vermelha aí, né? E basicamente é isso que sabemos. Vou continuar a leitura. Estou gostando bastante. Ainda não estou shippando ela com esse Hawk, porque eu não conheço muito sobre ele. Ah, e ele é guarda da colina. Eu não sei se eu passei essa informação. Mas enfim, ele é guarda da colina e ela já o conhecia porque ele aparece no reino várias vezes, né? Porque ele tem que se reportar à rainha, eu acho, fazer relatórios. Enfim, ela já tinha visto ele, tá? E ele não tinha visto, porque ela não pode ser vista, né? Então, por isso que ele não a reconheceu. Tanto é que ele pergunta a ela qual é o nome dela e ela se recusa a falar e ele começa a chamar ela de princesa. Tudo bom? Enfim, vou continuar a leitura. Eu selecionei essa cartela aqui de post-it e eu estava usando aleatoriamente, mas eu sinto que para esse livro merecia um color code, porque tem muita informação que eu preciso marcar e lembrar mais para frente. Então eu selecionei assim os 5, né, que eu já tinha escolhido mesmo, coloquei citações favoritas, informações importantes do universo, né? Envolve tudo, a fantasia completa. Descrição dos personagens, que são muitos e os nomes são complicados de pronunciar, consequentemente complicado de lembrar. Romance, que provavelmente vai ter bastante, e amizade, que eu sei que é um livro que tem forte também. Então, se por acaso tiver algo mais que isso aqui, eu, sei lá, procuro alguma outra cor para adicionar. Mas por hora, eu acho que esses 5 tópicos são importantes para marcar, né? E a grande maioria é cinza, ó. Porque é descrição do universo e tudo mais. Geralmente no começo é mais essas informações importantes mesmo. Chegou numa parte que ela fala sobre umas cicatrizes que ela tem no corpo. Ela tá ali se pegando com o Hawk e aí ela começa a se questionar o que é que ele vai achar quando ele começar a tocar o corpo dela e tocar alguma dessas cicatrizes. E aí eu lembrei de uma coisa que ela fala no comecinho do livro sobre um tal de um Duque aí que nem apareceu e eu já quero enfiar um socão na cara dele, porque ela fala assim:
O Duque era uma praga de mãos excessivamente saidinhas e tinha uma sede anormal por castigos. Ou seja, ele castiga ela, quando bem entende. E assim, é descrito aqui que a Pop, ela não é lá das mais quietinhas, tá? Ela dá as saidinhas dela, ela faz as paradas erradas mesmo, e ela acaba sendo punida, provavelmente por esse Duque. Mas mesmo assim, cicatrizes é excessivo, sabe? Eu tô com ódio e ele sequer apareceu na merda do livro ainda, tá? E a outra coisa que eu tô meio confusa ela é convocada pelo duque e pela duquesa, mas ela é a favorita da rainha. Aí eu tô confusa com relação como é que funciona? Eles moram todo mundo junto, a rainha mora fora, ela mora no reino com o duque e com a duquesa. Eu tô confusa com isso aí. Faz falta, sabe, um mapa. Não tem a porra de um mapa, não tem. E aí, sobre a idade dela, né, porque eu tava, não sei de onde eu tirei que ela tava fazendo 20 anos, não, ela tá fazendo 18, né, e a ascensão, ela acontece quando a pessoa tá prestes a fazer 18 anos. E pelo que eu entendi, a ascensão não é para todo mundo, porque dependendo aí das suas escolhas, do que você faz na sua vida, você pode ser considerado indigno, né, pelos deuses, né? Se os deuses considerar que você fez alguma coisa ali, uma merda, bem merda na sua vida, e considerar você indigno, você não vai ascender. O que acontece? Se você não ascender, eu não sei, tá? Mas tem uma especificidade com relação a ela. Se por acaso ela for considerada indigna pelo fato dela ser a donzela, ser a escolhida, ela é exilada do reino, né? Não sei se isso se estende a todo mundo que precisa passar por esse ritual aí de ascensão, né? Mas ela especificamente pode ser exilada. E uma das coisas que poderia torná-la indigna ali perante os deuses seria, por exemplo, ela perder a virgindade com o Hawke, né? Lá no Pérola Vermelha. Eles estão ali quase lá, praticamente, estão ali nas preliminares, bem preliminares mesmo, e aí eles são interrompidos, ele precisa ir embora, ele diz que vai voltar e pede para ela ficar esperando por ele, só que ela não fica, né? Ela mete o pé porque não dá pra ela ficar esperando ele ali, né? Ela nem deveria estar ali para começo de conversa. Talvez fosse um sinal dos deuses, né? Dizendo pra gata que não era o momento para ela fazer coisinhas, né? Não ali. Não era o momento. E aí eu cheguei numa parte de um grupo, né? De algumas pessoas, dentre eles o guarda e a Pop, né? O guarda da Pop e a Pop, que eles lidam com amaldiçoados. Lembra que lá no começo do livro é dito que quem vai lá fazer a sua primeira incursão lá na colina, na muralha lá, às vezes não voltam? E se voltam, geralmente 99% das vezes tá amaldiçoado. Quando volta é porque a pessoa sabe que tá amaldiçoada, mas ela tem um filho, tem uma esposa, tem um pai, tem um parente e quer se despedir de alguma forma. Porque o que é que acontece? Lá nessa colina, né? Aliás, fora da muralha, né? Dessa colina, tem uma criatura que são chamadas de voraz, né? E é uma criatura meio animalesca ali, com olhos vermelhos e afins, enfim. Quando as pessoas, né, que são enviadas lá pra colina para poder lutar pelo reino são mordidas, eles viram amaldiçoados, né? E aí essa maldição transforma eles em vorazes. Essa maldição pode acontecer em questão de horas ou questão de dias, mas nunca passa 3 dias. E geralmente, quando não acontece em questão de horas, essas pessoas voltam para se despedir. E esse grupo específico faz o quê? Mata esses amaldiçoados que só voltaram realmente para se despedir, né? E aí as pessoas já sabem, né, como é que funciona, eles colocam tipo um paninho branco na porta, e aí esse grupo já sabe que dentro daquela casa tem um amaldiçoado que já está preparado para partir dessa para melhor. E aí vai a Pop e o guarda dela lá
pra matar esse cara aí. E aí a Poppy, né, que eu falei pra vocês que ela tem o dom de sentir a dor, né, da pessoa, além dela sentir a dor da pessoa, ela consegue amenizar aquela dor. Então, ela vai conseguir amenizar aquele processo ali de assassinato, basicamente, né? Porque só existem duas formas, duas armas específicas, que eu não vou lembrar pra vocês o nome das armas, que conseguem matar um amaldiçoado. Eu lembro que eu anotei, mas enfim. E apenas se for no coração, o golpe for no coração, ou se destruir o cérebro da pessoa, tá? A mente da pessoa. E aí ela torna esse processo mais fácil, né? Menos doloroso para a pessoa, né? Por mais que ela esteja consciente da decisão, né, de morrer, porque está amaldiçoada, se transformar pode causar um caos ali, transformar outras pessoas, matar, inclusive, a própria família. Então, a pessoa toma essa decisão de realmente morrer, e a Poppy vai fazer isso. A Poppy com o guarda, e tem outras pessoas também que não são citadas. Eles meio que não se conhecem, sabe? Muito bem, não é como se fosse um clubinho, não. São pessoas que acabam se juntando e fazendo essa justiça, né? Porque eles acreditam que a morte, por mais violenta que ela seja, ou por mais difícil, ela tem que ser digna, né? E caso eles não façam isso, e esses amaldiçoados sejam pegos pelo reino ali, né? Eles são levados à praça pública para ser queimado vivo na frente de todo mundo, sendo que, tipo, eles foram transformados, foi uma fatalidade onde eles estavam lutando pelo reino, sabe? Então isso né? Não é digno, né? Não é uma morte digna para quem estava trabalhando para segurança do reino, né? E esse dom da Poppy me intriga um pouco, porque não é o tipo de dom que vai ser útil numa guerra, por exemplo. Então eu tô bem curiosa para saber como que a Poppy vai se tornar fodona nesse livro, né? Ela é a protagonista, eu entendo que em algum momento ela vai se tornar fodona dessa história. Mas esse dom aí que ela tem, eu não consigo visualizar como esse dom possa ajudá-la. Pra mim é um poder meio, né? Xoxo, capenga, manco, anêmico. E aí outra coisa. Gente, não tô nem eu tô na página 88, capítulo 5. Aconteceu muita coisa, tá muito bom esse livro. Eu só não cheguei na página 100 ainda porque eu tô trabalhando e eu não posso simplesmente largar meu trabalho e dizer vou ler, foda-se o trabalho, não dá. Mas era o que eu queria fazer porque tá muito bom. Mas enfim, a última informação que eu peguei, que eu fiquei tipo, gente, tô em choque. A Poppy, aparentemente, ela foi atacada por um voraz. Ela sobreviveu. E ela não foi transformada. E aí, fica o questionamento. Por quê? Será que o fato dela ser uma donzela escolhida tem alguma coisa a ver com isso? Ela ter sido imune a esse ataque? Será que ela tem alguma coisa ali com os deuses? Enfim, não sei. Por que será? Questionamentos, né? E, além das cicatrizes que ela fala lá no corpo, é descrito que ela tem uma cicatriz no rosto. Pelo menos foi o que eu entendi, mas, tipo, não tem como interpretar de outra forma. Porque quando ela tá lá tentando não, né? Tirando a dor do cara lá, amenizando a situação em que ela vai precisar matá-lo, ela levanta o véu, né? Tira a máscara e diz pra ele que ela é a donzela, que é tipo, pra eles assim, é uma espécie de deusa também, sei lá, mas ela é importante. E isso acalma ele, né? O fato dela estar ali, de ser ela que vai fazer ele atravessar, né? Dessa pra melhor. E aí ele começa a tocar nela,
sabe? Ele tira o cabelo dela do rosto e começa a tocar. E aí ela descreve que ele vai tocando pela parte direita do rosto, né? E então chega na parte esquerda. Ele se demorou ali sobre a evidência do que as garras de um voraz eram capazes de fazer. Ou seja, ela foi atacada, né? Já tinha dado a entender isso anteriormente. E agora diz que ela tem uma sequela, né? Uma evidência que seria talvez essa cicatriz das garras de um voraz. Não, eu tô muito curiosa, sério. Eu só queria deslogar e dizer assim pra minha supervisora: olha, gata, não vai estar dando, eu tenho outra prioridade no momento, tá? Mas enfim, cara, sério, eu largo 6:30. Eu vou ficar lendo esse livro até de madrugada, provavelmente, tá? Porque é muito bom. Eu vou continuar lendo enquanto eu tô no expediente, e como hoje é primeiro, não tá tendo tanto atendimento, porque, né? Viagens e afins, a gente tá bem ocioso. Mas cai um atendimento aqui e ali. E aí eu tenho que parar a leitura para poder atender o cliente. Mas, gente, muito bom. Por que eu não li esse livro antes? Sério, eu tenho que parar com esse preconceito de não ler os famosinhos, os hypes, porque eu perco coisa muito boa. Enfim, cheguei na página 194, capítulo 12. Tem algumas coisas para falar com vocês. Primeiro de tudo, os tais vorazes, né, que foram citados aí, eles são controlados pelo Senhor das Trevas. Eu comecei a suspeitar que talvez o par romântico da Pop não seja o Flynn, né? O Hawk Flynn. E sim esse Senhor das Trevas. Porque ele é muito citado, muitas vezes. Tipo, porque ele é o perigo a ser temido ali que tá além da muralha, além da colina. Porque isso o Senhor das Trevas, porque aquilo o Senhor das Trevas. É suspeito principalmente porque demorou pro Flynn aparecer, tá? Pro Hawk aparecer de novo. Mas enfim, vamos chegar lá, vamos por partes. A minha lista de ranço aumentou, né? Eu tava com ranço do Duque, que inclusive eu descobri o nome dele e eu, inclusive, já esqueci. Mas eu acho que Dorian Therman. Dorian não é o nome digno dessa criatura, mas enfim, ranço dele e ranço também de uma criatura chamada Lord Mazen, que simplesmente assediou a nossa queridíssima Pop na cara dura. Ele é o braço direito do Duque. Por que será, né? Por que será que ele conseguiu conquistar esse posto? Porque talvez ele seja tão ruim quanto esse tal de Duque. Chega um determinado momento que a Pop, ela vai tomar um ar no jardim, né? Enfim. E aí ela passa por alguns corredores no castelo para poder chegar nesse jardim e encontra esse cara aí, esse tal de Lord Mazen, sei lá, como é o nome dessa criatura. E ele simplesmente diz que quer conversar com ela sozinho. E aí o guarda da Pop deixa, né? Porque infelizmente ele é o braço direito do Duque, então ele estava acima do guarda da Pop. E aí ele começa a chegar muito perto, né? Começa a se insinuar pra cima da Pop. E ele só não faz nada porque eles escutam um grito, né? E aconteceu alguma coisa ali. Tô com ódio desse cara, eu espero que ele não apareça de novo. E se aparecer, alguém mate ele assim, ó. Porque vontade de dar um socão na cara dele também. E isso que aconteceu, que eles escutaram gritos e tudo mais, tem a ver com uma outra criatura. Além dos vorazes, tem o que foi quem criou os vorazes, né? Que são os Atlantes. Esses Atlantes, eles são descritos, né, como vampiros. Vamos ser mais claro assim, vai ficar mais fácil a compreensão. Tem presas,
sugam sangue da mesma forma que um vampiro, sem deixar vestígios, né, entre aspas, além de 2 marquinhas no pescoço, enfim. Mas, no lugar de esse Atlante transformar em um outro Atlante quem ele se alimenta, ele transforma em voraz, né? Ele transmite aquela maldição e transforma em voraz. Sobre a ambientação, né? Reclamei com vocês que não tem mapa nesse livro e eu vou reclamar tantas vezes que vocês vão ficar irritados, mas porque realmente esse livro precisava de um mapa. Por exemplo, que eu entendi agora é que a rainha, ela não mora na Macedônia, né, que é onde a Poppy está. A Poppy está no castelo do duque da duquesa, né, que fica na Macedônia. Esse castelo tem um nome, inclusive, que não vou lembrar o nome. Mas ela já viveu com a rainha há um tempo atrás, né? Já morou com a rainha, e essa rainha era a melhor amiga da mãe dela. Então, essa rainha concedeu alguns pedidos para a mãe dela, né? E um deles foi o que causou, talvez, ou pelo menos a rainha se culpa por ter permitido a morte da mãe da Poppy, né? Ela permitiu que a mãe da Poppy não ascendesse, se não me engano, e aí ela se casou, teve a Poppy, teve o irmão da Poppy, o Ian, e acontece que ela foi atacada. Se ela tivesse ascendido, ela seria imortal e talvez ela não tivesse morrido, né, no ataque. Mas enfim, a rainha mora na capital, que eu acho que é a capital da Macedônia. Isso me incomoda muito na ambientação desse livro. 200 páginas já foi e eu ainda não consigo me visualizar dentro desse universo, porque ele não é descrito de uma forma que eu consiga visualizar direito, né? Tem coisas que eles só vão jogando ali e você vai lendo e engolindo, só para continuar a leitura, mas que você entendeu, você não entendeu. Por exemplo, já começa na informação de que a Poppy é a donzela a escolhida pelos deuses. Tá, escolhida para quê? O que é uma donzela? Porque a gente tem que estar pescando as informações. Em determinado momento, no primeiro capítulo, a Poppy fala que ela é a donzela escolhida 300 vezes. Aí, em determinado momento, ela fala que ela é a donzela, a escolhida, em muitos séculos, né? A primeira donzela em muitos séculos. Então, não é uma coisa corriqueira, tá? Mas o que é uma donzela? Para que ela serve? Por que elas existem? Entendeu? Não é explicado. Tô na parte que tá falando sobre o ritual. Mas qual é o ritual? É o ritual da ascensão? Não sabemos, porque não é explicado. Aí tem uma assembleia que o povo começa a ir até o Duque para fazer pedidos, né? Enfim. E nessa assembleia, a gente descobre que o segundo e o terceiro filho que você tiver tem que ser doado, entre aspas, para os deuses, né? Na verdade, o segundo filho, ele precisa ir trabalhar para o reino, né? Para a guarda real, se eu não me engano. E o terceiro precisa ser oferecido, né? Para os deuses, para eles serem criados ali pelo templo e trabalhar para o reino também, para os deuses, para não sei qual o objetivo de sair. E por que o segundo e terceiro filho? Que tipo de serviços eles fazem, eles precisam fazer? Cara, é muita coisa. Por exemplo, os ascendidos, eles são imortais. Mas não imortal, tipo, eles nunca vão morrer. Eles podem morrer, mas eles vivem eternamente, sabe? Só morre se acontecer uma fatalidade, por exemplo, uma flechada, sabe? Faz sentido. É tipo os vampiros classicão, assim. Eles não são, né? Não tomam sangue nem nada, mas eu também não sei o que os ascendidos fazem. O que dá a entender é que eles trabalham pro reino, mas o que eles fazem, não sabemos.
E aí essa informação que eles são imortais é só jogada, assim, é só não é explicado, não tem uma construção daquilo ali, é só dito, porque os ascendidos podem viver eternamente, e aí a gente descobre que eles são imortais. Enfim, isso tá me incomodando um pouquinho na história, porque é o primeiro livro, então, em tese, seria a introdução dessa fantasia, e nos próximos tudo bem você só falar, né? Porque, teoricamente, no primeiro livro já tinha sido explicado tudo. Só que até esse momento não explicou, né? Eu realmente espero que quando chegar o bendito desse ritual, se for o ritual de ascensão que eles tanto estão comentando, eles expliquem qual é o propósito desse ritual, o porquê da donzela, o que é que tem por trás dela ser uma donzela, como que eles descobriram que era ela a donzela, sabe? Enfim, eu anseio por explicações, porque é uma fantasia. Eu sou cria de fantasia. E pra mim uma fantasia ela precisa ser bem explicada, tá? Eu sei que isso aqui é uma romantasia, eu sei que tem hot aqui, se as informações aí na internet estiverem certas, mas a gente nem teve romance direito aqui, tá? A gente só teve alguns flashes assim que você fica, ai meu Deus, vai rolar. Mas só tivemos fantasia até o momento, mas a fantasia não foi bem explicada. Enfim, e aí já que eu já comentei aqui sobre o romance, cadê o romance, não é mesmo? Eu estava 2 horas da manhã lendo esse livro e me perguntando, cadê o Sr. Flynn? Né? Cadê Hawke, que não apareceu de novo, né? Só apareceu lá quando a Pop estava no Pérola Vermelha e simplesmente sumiu, não foi mencionada, ele foi várias vezes pela Pop, né? Ela lembrando ali do que aconteceu, mas não apareceu. Eis que ele me aparece. Juro pra vocês, pode parecer mentira, mas eu estava pensando nele quando eu li exatamente a parte em que ele aparece de novo. Sabe? O que é que acontece? A Pop ela é atacada. Quando ela vai nesse jardim lá, que eu comentei com vocês, que antes de chegar lá ela foi assediada pelo Lorde, ela chega nesse jardim e ela é atacada. E um dos guardas dela morre. Desculpem o spoiler. E aí, o que que acontece? Ela é ferida, né? Não, tipo, é um ferimento, oh meu Deus, vai morrer. Não. Ela machuca a boca, enfim. Ela consegue se defender dele e foge, tá? Da pessoa que matou o guarda dela. E, aparentemente, tinha sido a mando do Senhor das Trevas, porque a flecha que matou o guarda dela tinha um emblema ali do Senhor das Trevas. Até aí, né? Tudo bem. Mas, enfim. Ela vai pro funeral desse guarda, né? Era o guarda pessoal dela, ela tinha uma estima por ele ali, só que é proibido ela ir no funeral de guarda, né? Dos guardas, das pessoas que trabalham ali a serviço do reino. Só que ela diz: foda-se, eu vou mesmo, e se tiver de pagar as consequências do Duque, eu pago, e é isso. E aí o outro guarda dela, né, que é aquele cara que tava lá no Pérola Vermelha, que ela se escondeu dele, que ela trata ele como pai e tudo mais, ele também vai, e é ele quem vai fazer a homenagem pra o guarda morto. Só que ele não pode deixar a Pop sozinha. E aí ele para, né, antes de ir até a pira, né, que eles vão queimar o guarda, meio receoso de deixar ela sozinha, desprotegida e tal, mesmo que eles estivessem ali num funeral dos guardas, né, então em tese ela estaria segura. E aí chega o nosso glorioso Hawking Flynn. Aí ele já manda eu cuido dela. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, ai meu coração. Migalhas de um romance que nem existe, que eu nem sei se vai acontecer. E aí, quando ele olha assim, ela tá com o véu, né, coberta e tudo mais, ela não fala, porque ela sabe que se ela falar, ele vai reconhecer a voz dela. E aí ele olha pra ela meio assim e ele percebe que a boca dela tá machucada. E aí ele fala assim, é, você tá machucada? Isso jamais vai acontecer de novo. Acho que é isso que ele fala. Cadê, gente? Eu preciso mostrar pra vocês. Não, aqui. Você está ferida.
Não era uma pergunta, mas uma declaração proferida em um tom de voz duro como granito. Pode ter certeza de que isso nunca mais vai acontecer. Aí, gente, eu derreti. 2 horas da manhã, cara. Eu já tava vendo eles juntos, casados com filhos e afins, sabe? Porque eu tava ansiando por romance. Eu queria que ele aparecesse de novo. E agora que ele apareceu, ele vai se tornar, sabe quem? O guarda da Pop. Tudo bom? Meus amores, né? Ele, por mais que ele seja muito novo, né? Ele tem aí chegado agora na Macedônia, ele veio da capital, né? E tudo mais. Ainda assim, ele era muito classificado, né? Para o posto de guarda da Pop. E aí ela fica extremamente nervosa porque ele vai reconhecer ela e pode ser que ele delate ela para o Duque, né? Se ele quiser ascender de carreira, né? Se ele quiser subir ali na carreira, nada melhor do que ele cair nas graças do Duque. E se ele falasse pro Duque que ela estava no Pérola Vermelha, que ela tinha se deixado ser beijada, ele podia sim subir de carreira, né? Então ela não confiava nele porque ela não conhecia ele, né? E aí, enfim, chega um determinado momento que o Duque vai comunicar a ela que ele vai ser o guarda dela. O maior medo dela era esse, porque em determinado momento ele ia precisar ver o rosto dela, ele ia escutar a voz dela e ia reconhecê-la. Então, se fosse pra dar merda, ia dar merda. E aí, chega o momento que ele vai fazer o juramento, né, de guarda pessoal pra ela. E, mano, é outra migalha que, tipo, eu não sei nem se chega a ser migalha, porque é um juramento que todos os guardas fizeram. Só que depois, um pouquinho mais pra frente, quando ela tá conversando com a melhor amiga dela, que é também a dama de companhia dela, que é a Tawny, acho que é isso. A Tawny fala assim que o jeito como ele falou era quase sexual. E, gente, juro, eu li nessa entonação. Antes mesmo da Tawny comentar, eu já tinha lido nessa. Olhem qual é o juramento. Olha como é o juramento, cara. Cadê? Primeiro que, antes do juramento acontecer, né, dele fazer o juramento, o Duque pede pra ela tirar o véu, né? E ela só tá com o véu, não tá mascarada, porque lá no Pérola Vermelha ela tava mascarada, né? E aí ela tira o véu e o Duque comenta: porque, olha, ela não é uma beldade, né? Ela não é. Enfim, da metade pra direita ela é perfeita, maravilhosa, linda, mas da metade pra o lado esquerdo, ela era um pesadelo. Ele comenta isso. E aí, o Hulk fala assim: ambas as metades são tão belas quanto o todo. Pronto, já derreti de novo. E aí ele vai fazer o juramento. O juramento é nada menos que dessa forma: com a minha espada e com a minha vida, eu juro mantê-la em segurança. Penélope, deste momento até o fim, eu sou seu. Se esse casal não acontecer, vai ser a maior fake news da minha vida, juro. Mas enfim, é um juramento, tá? É um juramento que todos os guardas têm que fazer pra ela. E eu já tava lá toda derretida com um romancezinho, que nem tá acontecendo, né? Tudo bem? Aí depois, mais pra frente, um pouquinho na conversa, né, com a Tawny de novo, a, ela não comenta, mas ela pensa, né, no juramento, porque todos os guardas juraram em nome da donzela a escolhida, e não em nome de Penélope, como o Hawke fez, né? Aí ela comenta que ele não estava ali por quem ela deveria ser, né, pro povo, né, pro reino, enfim, que a donzela é escolhida, mas por ela. Ele enxergava ela de alguma forma, porque ele chamou ela de Penélope. Gente, sério, eu preciso desse romance, eu preciso, porque da fantasia eu só vou ler. Vou ler, e se eu não entender alguma coisa, sei lá, procuro um resumo na internet que me explique, mas eu estou
ansiando por esse romance. Inclusive, eu termino numa frase da Tawny que ela fala assim: as coisas estão prestes a ficar muito mais interessantes por aqui. E eu concordo com ela. Eu acredito que vai ficar mais emocionante daqui pra frente, né? E aí eu volto para comentar com vocês. Eu vou dar uma pausa na leitura agora, porque tá quase na hora de trabalhar. Eu cheguei na página 264. E assim, a Pop já tava me tirando do sério com essa história de ai meu Deus, será que ele me reconheceu? Ai, será que ele sabe quem eu sou? Ai, será que ele ligou os pontos? Ai, isso e aquilo. Ela jurou mesmo que o Hulk não reconheceu ela quando ela tirou o véu lá, quando ele foi apresentado a ela como seu guarda real, né? Seu guarda pessoal. E ela fica o tempo todo dizendo isso. Ai, será que ele não me reconheceu? Por quê? Porque depois disso ele simplesmente não falou nada, né? Ele não citou o que aconteceu lá no Pérola Vermelha. Isso estava me irritando, né? Porque era óbvio que ele tinha reconhecido ela, né? Quando ela estava no Pérola Vermelha, ela estava com uma máscara que cobria isso aqui, né? Daqui para baixo não cobria, tanto é que ele fala dos lábios dela, eles se beijaram, né? E ele fala também dos olhos dela, que era uma cor muito marcante, né? Que o olhar dela era muito marcante. Então, é óbvio que no momento em que ela tirou o véu, ele ia reconhecer ela, né? Enfim. E aí o castelo é atacado por vorazes, os guardas saem, né, para poder combater esses vorazes, que inclusive a cena da batalha ali meio né, meio... a Jennifer tá precisando ler alguns livrinhos da Cassandra Clare, tá? Porque modéstia à parte, não é porque eu sou fã, mas a Cassandra sabe escrever cenas de batalha como ninguém, tá? E essa cena aqui da Jennifer, eu fiquei tipo, gente, foi isso? É isso tudo, os vorazes, é isso tudo, esse grande mal que vocês estão falando. Foi isso aí, sabe? Enfim. E a gata, ela vai também. Ela foge do castelo para combater os vorazes, né? Ela fica meio que mais distante. Assim. Ela pega um arco e sai matando os vorazes, assim, de longe. Mas ela vai pra batalha também. Tipo assim, como se ela fosse uma grande guerreira. Porque assim, uma coisa é ela treinar com o guarda real dela e ela saber se proteger se por acaso um homem tentar levá-la, né? Sequestrá-la, como aconteceu. Outra coisa é ela ir pra uma batalha, né? Peraí também. E aí ela é encontrada pelo Hawking, né? E obviamente quando ela saiu não deu tempo dela pegar véu, máscara, cacete nenhum, tá? Ela só pegou uma capa, que tinha um capuz, né? Enfim, que era o máximo que ela ia conseguir ali para conseguir, para evitar que as pessoas vissem o rosto dela. Porque ela precisava sair do castelo o mais rápido possível, porque as portas iam ser trancadas para que os vorazes não entrassem, né, e acabassem ferindo ou matando o duque e a duquesa. E ela, né, também, que ela é a protegida ali, né, por ser a donzela, a escolhida. Aí o Hawk encontra ela e ela simplesmente começa a fugir. Ele começa a ir atrás dela, começa uma batalha entre eles. Ela joga uma adaga na cara dele, ele segura com a mão. Aí eu fiquei tipo, por quê? Ela podia simplesmente ter ido com ele, né? Tipo, você tá fazendo o que aqui, gata, né? Você deveria estar dentro do castelo, vamos voltar? A batalha terminou, então vamos voltar também, né? Não, ela começa a lutar com ele. Aí corre para um lado, corre para o outro, faz pirueta, um malabarismo só, e esse capuz não cai da cabeça dela. Em nenhum momento o capuz cai da cabeça dela. Ela correndo de um lado a outro, tentando fugir dele. Para que ele não soubesse que era ela que estava ali. Porque ela não fala, né? Ela falou, né, lá no castelo, quando ele estava fazendo a guarda dele, mas ali naquele momento ela não fala. E aí,
Tem um determinado momento que ele consegue derrubar ela ali, segurar ela, e ele vê que ela tem uma adaga presa na perna. E aí ele chama ela de princesa, do mesmo jeito que ele chamou ela lá no Pérola Vermelha. Aí ela diz: ai meu Deus, como eu esqueci que ele viu essa adaga. Ela jurou que ele reconheceu ela por conta da porra da adaga que tava na perna dela. Olha, vamos ser. Não. Peraí, né? Aí tudo bem. Chega um determinado momento que não tem mais o que fazer, ele coloca a mão no rosto dela, né, por dentro do capuz. É dito dessa forma, ou seja, esse capuz não caiu enquanto ela estava rolando de um lado a outro, brigando com ele. É sério isso, velho. Que gravidade foi usada ali naquele. Que gravidade é essa que existe nesse lugar? Pra você correr de um lado a outro e o capuz, né, com o vento ele não ir pra trás, com tudo, né? E aí ele fala, né? Ele toca o rosto da parte direita, né? Do rosto dela. Não tem cicatriz. Mas aí ele bota o rosto dele contra a parte esquerda do rosto dela. E aí ele fala: você realmente sabe? Você realmente pensou que eu não sabia quem você era? E aí chama ela de Penélope. Penélope. Acho que é assim. Enfim, chama ela pelo nome. E aí ela: oh meu Deus, você sabe que sou eu. Ai, Jesus amado, não. E aí ele fala, né? Eu soube que era você desde o momento que você tirou o véu. É óbvio, só ela que tava insistindo nessa de, ai meu Deus, acho que ele não me reconheceu. Ah, pelo amor de Deus, vá merda. Eu estou obcecada. Vocês têm noção? Obcecada. Eu tenho uma teoria que eu não sei se é muito viagem da minha cabeça, mas talvez faça sentido, né? Antes de falar sobre essa teoria, eu tô amando a amizade entre a Pop e a Tawny, mas é muito desesperador, é muito chato e irritante quando a Pop fica o tempo todo dizendo que elas só são amigas por obrigação, que elas só se tornaram amigas porque a Tawny foi obrigada a se tornar dama de companhia dela, e se não fosse isso, elas não seriam amigas. Só que assim, a Tawny, ela poderia ser apenas a dama de companhia dela, né? E só fazer o trabalho dela. Mas não, elas criaram um vínculo, uma relação de amizade ali, e a Pop fica o tempo todo, ai, ela só é minha amiga porque é obrigada a isso, e blá blá. Cara, sério, só aceita que você tem uma amiga, aceita que você tem uma amizade, pô, qual a dificuldade? Chata. Outra coisa que eu descobri é que ela não tem 17, vai fazer 18, ela tem 18 e vai fazer 19. Informação aleatória, só porque eu falei errado, né, lá atrás. Outra relação que eu tô amando é a relação entre ela e o Victor, mas Jennifer, você me paga. Quem leu sabe, tá? Mas enfim, sobre a minha teoria, é sobre o Hulk, tá? Eu acho que o Hulk é um Atlante. Na verdade, eu tenho duas teorias, tá? Uma faz mais sentido e a outra é mais viagem mesmo, por conta de informação. Mas enfim, eu acho que ele é um Atlante porque tá aparecendo características dele aqui um pouco suspeitas, tá? Por exemplo, tem um determinado momento que a Pop tá dentro do quarto, ele tá de guarda na porta, né? Pelo lado de fora. E aí ela consegue fugir do quarto dela, né? Tem uma porta específica lá que dá acesso a outros lugares e ela conseguiu sair. E ela vai para a biblioteca procurar um livro específico, que é o diário de uma moça que já morreu há muito tempo, que ela contava
coisas que ela fazia lá com os homens, né? Era tipo, é um romance hot, entendeu? E a Pop foi atrás desse livro que é extremamente proibido para ela, né? Que ela tem que ser pura, recatada e do ar. E aí ela vai. Do nada, ele aparece lá para procurar ela. Aí ele disse que ficou entediado, bateu no quarto para perguntar se ela também estava entediada, queria companhia e viu que ela não estava lá, foi atrás dela. E aí ela pergunta: como é que você sabia onde eu estava? E ele fala assim: meu poder de rastreamento é muito bom. Já achei suspeito, porque na página seguinte ela comenta sobre isso de novo, como se ela estivesse pensando sobre esse comentário, né? E aí essa ênfase já me alertou aqui. É suspeito realmente, né, Pop? Vamos pensar sobre isso. Tem outro determinado momento que eles estão num local que tá completamente escuro e a Pop não consegue enxergar, mas aparentemente o Hawk consegue. Quando eles saem desse lugar, o Victor encontra eles, né? Ele estava super preocupado e ele percebe que o Hawk e a Pop estavam fazendo saliências, né? E aí ele fica puto, começa a explodir ali com o Hawk, dizer que ele não tem esse direito, que ela é a donzela, ele precisa entender quem ela é, blá 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 blá. Enfim, uma briga de testosterona entre os dois e aí o Victor fala: eu vou acompanhar ela daqui pra frente, você tá dispensado. E aí puxa a Pop, né, pra ir pro quarto. Só que, tipo, é 2 segundos, quando ela olha pra trás, cadê o Hawk? Ele sumiu. Então ele é muito rápido, né? Porque, tipo, foi em 2 segundos, ela virou pra frente, quando virou pra trás, ele já tinha sumido. É suspeito, gente, vai, diz que não é coisa da minha cabeça, tá? Diz. E aí, para finalizar o combo dessa minha teoria, acontece uma coisa específica com uma bengala. Uma morte em específica. Quem leu vai saber de quem e enfim. Quem é que sabia o que acontecia com a Pop e essa bengala? Além do Victor, além da Tawny, além das pessoas que nunca fizeram nada para ajudar ela. O Hawk. Entendeu, gente? Tá encaixando aí as coisas? E aí a segunda teoria é que ele poderia ser o Senhor das Trevas. Mas aí não faz muito sentido, porque lá no começo do livro, o nome do Senhor das Trevas é dito, né? Que é Príncipe Castel. Castel, não sei. Então, a não ser que o Hawk estivesse usando o seu nome, um nome falso, não faz sentido ele ser o Senhor das Trevas. Né? E essa teoria surgiu porque a Pop descobre que a primeira donzela, ela tinha relação ali com o Duque e que ela foi morta pelo Senhor das Trevas. Mas que ela também tinha uma relação com esse Senhor das Trevas. Que tipo de relação? Não sabemos ainda. Então eu fiquei pensando sobre isso, mas acho que a primeira teoria faz mais sentido. E aí a minha pergunta é, se ele for um Atlante, ele é do mal ou é do bem? Porque ele ainda não matou a Pop? Sabe, seria muito fácil, né? Obviamente. E aí a gente não teria livro, mas é suspeito. É suspeito e eu vou continuar lendo, né? Porque eu estou curiosa. Terminou um capítulo aqui de uma batalha que morreu pessoas e era morte de pessoa boa, morte de pessoa ruim. E aí eu ficava triste, eu ficava feliz, eu ficava triste, ficava feliz. Jennifer, se decida o que diabo você tá fazendo com o seu leitor. Você quer deixar ele triste ou feliz? As duas coisas ao mesmo tempo não dá, gata. Ao mesmo tempo não, né? Dá um tempo para respirar, tá? Enfim, é isso. Tô na página 433 e falta bem pouquinho para finalizar. Domingo, que eu tô de folga, gente, eu terminei esse livro hoje. Quer apostar? Não vou apostar. Mas, provavelmente amanhã eu volto só para comentar com vocês o que eu achei do final. Ou não, né? Não sei o que, vai acontecer nessas últimas 200 páginas.
Vou ler. Final do capítulo 34. Eu só tenho uma coisa a dizer. Sarah J. Maas fez escola. Jennifer aprendeu direitinho. Eu sou uma piada. Eu tô me sentindo uma palhaça. Pra quê? Pra quê? A confiança é uma mulher ingrata, não é mesmo? É isto. Cara, falta pouco mais de 100 páginas pra terminar esse livro. Não acredito. Não acredito que eu li isso. Eu tô revoltada. Mais um livro de fantasia me fazendo de trouxa. Ai, Jesus. O que será que vem pela frente ainda, né? Porque só foi o plot. Agora vamos para as revelações desse plot, né? Eu quero chorar. Mano, depois do que aconteceu entre eles e vem essa bomba. Enfim. Ou eu terminei esse livro hoje, ou eu não me chamo Vanessa. Eu preciso de respostas. Mano, eu acho que o Hulk é de fato o Senhor das Trevas. Chegou uma parte aqui que ele fala assim: você pertence a mim. E aí ela fala: você não quis dizer que eu pertenço ao Senhor das Trevas? Aí ele fala: eu quis dizer o que eu disse. Princesa. Foco no princesa. Como é chamado o Senhor das Trevas? Príncipe Castel. Príncipe. Estão pegando o raciocínio? Gente, será que eu tava certa o tempo todo? Sobre tudo? Eu sou muito ninja. Enfim. Eu custo a acreditar que eu tinha essa preciosidade na minha estante há anos e nunca tinha lido. Eu custo. Gente, eu tô obcecada. Eu preciso urgentemente do segundo volume dessa série. Eu preciso. Sério, eu não consegui terminar ontem. Eu tava com muito, muito, muito sono. Ficou faltando ali umas 20 páginas que eu terminei agora de manhã. E assim, essas 200 últimas páginas são frenéticas. Muita informação é jogada, sabe? Tipo, eu não esperava pelo final, sabe? Por aquela pequena informação sobre a Pop, que não é tão pequena assim, né? Diga-se de passagem. Sério, eu tô extasiada, porque eu só queria ter o segundo volume, e se eu tivesse o segundo volume agora, eu já estaria lendo. Sério, gente, muito bom, muito bom. A última cena entre a Pop e o Hulk é interessante, digamos assim. Eu fiquei pensando, será que é isso que vocês chamam de dark romance? Porque eu nunca li, né? Mas eu acho que é essa pegada sim, tá? Gente, Jennifer sim cria de Sarah J. Maas, inclusive nos agradecimentos tem um agradecimento a Sarah. E o Hulk, né, me lembrou muito o Reese e, enfim, as informações, assim, vai me lembrando muito das artimanhas que a Sarah J. Maas fez em Acotar. Mas esse livro é, assim, infinitamente melhor do que Acotar, sinto dizer. Eu sinto que aqui a Jennifer ela não entrega todas as informações
desde o início, justamente para causar esse alvoroço de fato, para que a gente fique se perguntando o porquê das coisas, mas no decorrer da história ela vai soltando uma informação aqui e ali, você vai ligando uma coisa na outra. Óbvio que tem muita coisa ainda que ficou meio assim em aberto, não em aberto, mas que gera uma certa curiosidade do porquê de certas coisas acontecerem. E eu tô muito curiosa para o segundo livro, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, sabe. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês já leram esse livro, comenta também o que foi que você achou. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.